Esse vídeo tem como objetivo falar sobre produtividade com o uso do teclado e suas teclas de atalho. Eu sou Alexandre Gomes para a Semana Acadêmica 2021. Quando falamos de produtividade, estamos falando de fato sobre o tempo, a relação da produção de um trabalho e o tempo gasto nesta produção. O tempo é um recurso extremamente escasso que se esvai a cada instante e não tem como a gente poupar, não tem como a gente segurar. Você pode acumular dinheiro e riqueza a vida toda, mas é improvável que consiga poupar tempo na mesma proporção. Administradores públicos e privados tentam, diuturnamente, aumentar a produtividade das pessoas e das organizações. E, na verdade, quando falamos de produtividade, estamos falando na gestão do tempo. Vou ilustrar a ideia com uma história que muitos devem conhecer. Conta-se que um velho lenhador sempre ganhava as competições de quem conseguia derrubar mais árvores em um determinado tempo. Uma vez ele foi desafiado por um jovem lenhador com físico de atleta e que acreditava que já era hora daquele velho lenhador perder o posto de campeão. Combinaram uma prova que duraria um dia para ver quem conseguia derrubar mais árvores. Produtividade. Produção no tempo. Começou a prova. O lenhador jovem partiu com tudo para derrubar o máximo de árvores com toda energia, usando de seu vigor físico. Só que enquanto ele trabalhava, notou que o velho lenhador ficava debaixo de uma árvore sem aparentemente se esforçar. Aí ele pensou, essa prova estava no papo, pois o velho lenhador, por certo, não estava dando conta nem de segurar o machado direito. Provavelmente por isso estava ali paradinho, e continuou tentando derrubar suas árvores com toda a energia. Só que ao final do dia, esgotado, ele foi verificar o resultado e o lenhador veterano havia conseguido derrubar mais árvores do que ele. Atordoado com a notícia, foi até o velho lenhador e, já mais humilde, indagou como o velho conseguira aquela façanha, já que aparentemente ele se esforçara bem menos. Ele tinha visto o velho praticamente parado debaixo de uma árvore enquanto ele estava adiantando o processo de derrubá-la de árvores. Calmamente o velho falou para o jovem: "Você não observou bem. Eu não estava parado. Eu estava afiando o meu machado." Essa parábola ilustra metaforicamente como devemos proceder para aproveitar melhor o tempo e ter mais produtividade. Um machado cego, mesmo em mãos vigorosas, pode se tornar um instrumento pouco eficaz quando comparado a um machado afiado em mãos habilidosas. O afiar de um machado aqui pode ser comparado a pensar antes de agir. Devemos sempre procurar planejar, nos preparar, procurar sempre proceder da melhor maneira. E agindo dessa forma, desenvolvemos bons hábitos e esses bons hábitos nos tornarão cada vez mais produtivos e, consequentemente, em melhores condições de gerenciar nosso tempo. Com essa premissa em mente, vou apresentar alguns aspectos que considero importantes na hora de usar um teclado. Teclado de computador. Sim, porque é um segredo de boa prática dos profissionais de tecnologia da informação, programadores, digitadores e usuários profissionais em lançar mão dos chamados atalhos de teclado ou teclas de atalho. Lembrando que o computador pessoal, quando surgiu, não possuía mouse. Esse dispositivo se popularizou bem depois e possibilitou uma série de outras formas de interagir com as máquinas, especialmente nos chamados ambientes operacionais gráficos, sistemas operacionais como Windows ou macOS. Mas a facilidade de uso pelo mouse diminuiu a curva de aprendizagem dos usos de computadores, permitindo que a gente navegasse na sua interface, clicando sobre os botões virtuais, barras, selecionasse textos, arrastasse objetos, como se tocasse com o dedo. Também fez com que a gente se acostumasse a não mais precisar decorar esses famigerados atalhos, né? Essas teclas de atalhos. Mas elas são, na verdade, nossas amigas, as teclas de atalhos, um verdadeiro segredo dos profissionais. O próximo nível da operação eficiente dos computadores. Quanto mais você usar o mouse para as tarefas do cotidiano, maior a tendência a uma menor produtividade. É claro que o mouse tem sua aplicação específica, em especial nos aplicativos de desenho, nos aplicativos gráficos.
e nas movimentações rápidas pela tela, como por exemplo nos jogos. Mas a gente tem que procurar substituir o mouse sempre que der. Não é possível substituir pelo teclado em todos os casos, não com a mesma eficiência. Mas na prática da digitação, navegação em planilhas, processadores de textos, até na navegação da internet, etc., você ficar alternando o tempo todo entre o uso do teclado e o uso do mouse vai levar a uma certa quebra do raciocínio, do ritmo de trabalho que está sendo produzido. Pois retirar a mão do teclado para procurar o mouse, posicionar o cursor até um botão, um objeto, podendo ainda ter que abrir menus, submenus, selecionar alguma opção e finalmente clicar, tudo isso vai levar alguns segundos que, ao se acumularem, vão tornando a tarefa mais lenta, e pode até mesmo ser mais desgastante mentalmente, pois exige um certo esforço mental retomar o foco. Isso daria teses e mais teses para se medir e comprovar todo esse nexo causal. E os estudiosos da administração sabem bem o quanto é difícil chegar às causas da perda de produtividade e da motivação. Mas há algumas pistas. As lesões por esforço repetitivo, por exemplo, em tempos de teclado mecânico, das máquinas de escrever, eram quase inexistentes. E são muito frequentes nos nossos tempos atuais de teclados digitais. A diferença pode estar justamente no estresse e sua somatização muscular. É provável, já que as lesões por esforço repetitivo estão quase sempre relacionadas ao trabalho. Talvez já haja alguns estudos que discorram mais sobre esse tema, mas eu não quero me deter nesse aspecto mais acadêmico. Essa é apenas uma introdução para chamar a atenção, para justificar a importância desse tema. O que vamos fazer agora? Vamos olhar mais a técnica de como podemos fazer para usar menos o mouse. Então, para tornar lúdica essa ideia, eu costumo dizer que existem teclas que têm superpoderes. Sim, como super-heróis, essas teclas têm poderes ocultos. E quais são esses poderes? O poder de modificar a função das outras teclas. É bom frisar. E apenas entendendo como o teclado foi projetado para funcionar no PC, já vai te possibilitar melhorar muito a destreza no uso. E quais são essas teclas? Elas são chamadas de teclas modificadoras. Já vamos conhecê-las mais a fundo, mas se você quiser também conhecê-las melhor ainda, elas estão sendo descritas na página 36 do livro Windows Guidelines for Software Development da Microsoft Press. Antes, quero alertar que vou concentrar no teclado do PC por razões históricas, econômicas e ergonômicas. O Windows é muito mais usado do que o macOS e outros sistemas operacionais. E por que escolhi o computador de mesa? Bem, por razões históricas e porque em minhas décadas trabalhando na área de tecnologia da informação, nunca conheci um programador que preferisse digitar diretamente no smartphone seus códigos-fonte. Embora não duvido que exista. Tudo é possível. Em regra, os profissionais usam desktop não apenas por causa do teclado, mas também pela facilidade de se instalar mais monitores, por ser mais barato o incremento de acessórios no conjunto computacional, etc. Aqui uma dica de produtividade off-topic. Se você trabalha com apenas um monitor, considere adquirir mais um ou até dois. Dificilmente você se arrependerá. Vai ficar difícil você querer trabalhar com um só novamente. E quando a mobilidade é importante, o uso dos notebooks passa a ser praticamente uma obrigação. Até mesmo tablets e smartphones podem ser uma boa escolha, especialmente se usados em conjunto aquele dispositivo que você insere no celular, por exemplo, e pode usar teclado normal e mouse tradicional para trabalhar com ele. O que é ergonomicamente melhor para desempenhar as tarefas de entrada de texto, mas aí você acaba transformando um celular, um tablet em um desktop. Então voltamos à questão do desktop. Mas falando do teclado, saiba que esse tipo de teclado que usamos nos computadores nasceu em 1868 e foi projetado por Christopher Layton Sholes e tinha como objetivo diminuir
a velocidade da digitação. Veja só, isso porque nas máquinas de escrever mecânicas, os martelinhos que pressionavam a fita de tinta contra o papel para imprimir as letras, os tipos, encavalavam frequentemente quando a velocidade da datilografia, o nome que se dava à digitação antigamente, era muito alta. Então, naquele tempo, diminuir a velocidade da digitação era uma forma de aumentar a produtividade, por mais paradoxal que isso possa parecer. O tempo passou, a tecnologia evoluiu, mas a tradição dos teclados QWERTY, né, QWERTY, que é o nome dado devido às primeiras letras que aparecem na primeira linha das letras do teclado, se manteve e passou a ser incorporado nos teclados da era digital ainda hoje. Olha só, esse aqui é um teclado QWERTY. Repare aqui as letras, né? QWERTY. Houve tentativas de se introduzir projetos de teclados que possibilitassem uma digitação mais veloz, como o Dvorak, criado nos anos 1930, e o Colemak, em 2006. Esse aqui é o chamado teclado US, né? Porque é o teclado estadunidense. Coloquei até aqui US. É o teclado estadunidense para a língua inglesa. Você pode reparar que não tem uma tecla para o C cedilhado. Se você estiver usando o Windows e quiser usar esse teclado, ele vai escolher o padrão US International, que permite usar aspas simples, aqui aspas simples, como acento agudo e cedilha. Então, se você quiser fazer um acento no A, você teria que apertar aspas simples e a letra A. Se quiser fazer a cedilha no C, aspas simples e a tecla C. Agora, eu vou mostrar o teclado no padrão brasileiro. Esse aqui que é o S. Esse aqui é o chamado ABNT2. A diferença é que ele tem, por exemplo, C cedilha, né? C cedilhado. Aqui a gente tem a aspa simples, mas também temos a acentuação do agudo e da crase separado. Aqui eu destaquei as tais teclas modificadoras, né? Shift, Ctrl e o Alt. Né? Essas teclas são as principais teclas modificadoras. As que eu citei como tendo superpoderes, né? As chamadas teclas superpoderosas, Shift, Ctrl e Alt. As teclas modificadoras têm o poder de modificar as outras teclas, enquanto mantidas pressionadas, e ao serem liberadas fazem com que as teclas modificadas voltem a ter a sua função primária. Então, se eu aperto o Shift A, eu ponho o A em maiúsculo, eu passo a ter o A maiúsculo. Se eu apertar apenas o A, na sua versão primária, né, função primária, ele é um A minúsculo. O Shift significa mudança em inglês, serve para mudar a tecla para sua segunda função. Assim, as letras que são normalmente minúsculas, quando tecladas, passam a se tornar maiúsculas, e quando a tecla Shift é liberada, ela volta ao normal, como já exemplifiquei. Ela deve ser usada em um contexto que faça referência à própria função, quando o Shift não está pressionado. Por exemplo, Alt Tab, vamos fazer aqui, para exemplificar, o Alt Tab ele serve para você navegar entre os programas abertos do Windows. Pressionando Shift Alt Tab faz a mesma coisa, só que em sentido reverso, ou seja, o Shift tem que estar sempre relacionado àquela função que as teclas tinham antes do Shift estar pressionado. Ela não pode ficar uma função totalmente diferente quando você pressiona ela. Isso segundo as diretivas lá da Microsoft, naquele livro que eu já citei, que a descrição vai ficar aqui no link do vídeo.
Então, novamente, aqui a gente tem o C cedilhado. E apenas como curiosidade, a diferença do ABNT e do ABNT2 é a presença dessa tecla aqui, a tecla Alt. Eu consigo mostrar para vocês aqui. Alt GR. Essa tecla ela serve para acessar a terceira função das teclas que imprimem algum caractere. Por exemplo, se eu quero colocar o caractere parágrafo, eu aperto o Alt Graph. Se eu quiser o ordinal masculino, o ordinal feminino, feminino e masculino, também aperto o Alt Graph antes. Esse aqui, o símbolo do grau, se eu quiser acessar ele, eu aperto o Alt Graph. Então, relembrando, né? Se eu apertar essa tecla aqui, eu vou produzir o colchete. Se eu apertar essa tecla com Shift, eu vou produzir a chaves, né? Abrir a chave. E se eu apertar Alt Graph, eu vou produzir o ordinal feminino. Essa é a diferença, então, do ABNT2 para o ABNT. Né? Eu tenho essa tecla Alt Graph aí que permite facilmente acessar alguns símbolos importantes. Então, se você usa muito esses símbolos, já é uma dica você tentar obter um teclado ABNT2. E se já for o teclado ABNT2, usar a tecla Alt Graph. Agora, você tem a alternativa também de digitar o código da tecla mantendo a tecla Alt pressionada. Então, vamos mostrar aqui. Essa tecla aqui, ó. Alt. Aqui no teclado americano eu tenho a Alt dos dois lados, né? Tem aqui o teclado com a tecla Alt do lado esquerdo da barra de espaço e tem a tecla Alt também do lado direito. Apertando a tecla Alt, segurando e digitando o código do símbolo que eu quero produzir no teclado numérico, que é esse teclado que eu tenho aqui do lado direito, né, essas teclas que são a mesma que tem aqui em cima, esses númerozinhos, mas que são mais utilizados por contadores, pessoal do banco, então, que faz muitas pessoas que fazem muitos cálculos, né, os professores de física, matemática e tal, poderiam usar bastante esse teclado. E aí, quando eu quero produzir um símbolo, eu tenho que apertar o Alt, segurar e digitar esses símbolos aqui, esses números, para obter o símbolo respectivo. Uma boa dica é ter uma tabelinha com esses símbolos mais usados, com o respectivo código. Por exemplo, se eu quisesse produzir, aqui não tem, né, que não é igual o ABNT2, eu não tenho o símbolo do ordinal masculino e feminino. A gente vai ver mais pra frente como é que isso ocorre, mas é bom saber também que além dessa possibilidade de usar o Alt para digitar o código de um símbolo, o Alt mais algum caractere é um atalho muito usado para você acessar menus das aplicações, aqueles menus superiores, né? Ou até mesmo algum botão que tenha uma letra lá que eu acesso facilmente com o Alt. A gente vai dar uma olhada nisso. A tecla Ctrl, que seria a terceira tecla modificadora, ela serve para atalhos que têm um efeito mais amplo. Por exemplo, quando você aperta Ctrl P, você chama a tela de impressão. Ctrl T já seleciona tudo em determinado contexto. Normalmente a letra usada lembra o comando que será executado, né? Então T já seria T de tudo, né? Ctrl T seria para ele fazer uma seleção de tudo. O P de print, né? De impressão. Então geralmente a letra usada junto com o Ctrl é um mnemônico para você lembrar da sua função.
Como tem poucas letras para muitas funções, é possível que isso acabe se esgotando e tendo que usar outras letras, né? Por exemplo, em inglês, salvar, né, gravar um arquivo, é save, começando coincidentemente com a letra S. Por isso é consagrado o Ctrl S lá fora. Em português, o Ctrl S ficou reservado para o sublinhar, que em inglês já seria underline. Assim, no Brasil, normalmente se usa o Ctrl B, que não tem nada a ver com gravar, para você salvar um arquivo. Não é nada intuitivo, certamente, porque o Ctrl S já tinha sido usado, eles achavam que era melhor o Ctrl S ser usado para sublinhar no processador de texto. E para você negritar, em inglês, negrito é bold. Então, em inglês, Ctrl B é para fazer negrito. Já em português, do Brasil, no teclado brasileiro, você usa o Ctrl N, porque é N de negrito. Então, a função de trabalhar ali no texto ficou sendo normalmente a tecla que lembra mais o nome, né? O S para sublinhar, o N para negritar, I para itálico, né? Ctrl I você italiza, né? O texto que está selecionado. E outro conjunto de atalhos que é muito importante que você decore é um termo que não tem tanto a ver assim, o nome com a letra, são essas quatro letrinhas aqui do canto do teclado, da terceira fileira, né? Essa aqui, ó, ZX, vocês estão observando aqui, né? ZX, C e V. Ctrl Z é para você desfazer, voltar à última ação. Ctrl X, recortar. O que quer dizer recortar? É você copiar para a memória, para depois você colar no outro canto e apagar ao mesmo tempo. Que isso é uma ação tão comum, que é você copiar e depois deletar o que você tinha acabado de copiar, que tem uma tecla específica para fazer isso. Já as duas ações de uma vez só. Aqui o copiar, Ctrl, tudo junto com Ctrl, né? Ctrl C, copiar, Ctrl V, colar. Então essas quatro aqui do cantinho são teclas que até quem não é especialista em digitação obrigatoriamente tem que decorar. Tá? Vamos ver isso na prática, né? Como é que ficaria então a navegação se você fosse evitar ao máximo o uso do mouse? Então eu vou fazer aqui uma simulação. Não estou digitando de verdade, né? Estou só fazendo uma simulação. Ali embaixo eu vou mostrando as teclas que eu estou usando para ficar mais fácil de você acompanhar. Não, no momento não está fácil não, mas daqui a pouquinho, quando a gente começar a falar de teclas de atalho, vai fazer mais sentido, né? Então, eu peguei aqui um pequeno trecho de um texto e gostaria de modificá-lo, né, editá-lo, sem utilizar o mouse. Então aquela frase ali em negrito, a gente vai deletar ela, vai tirar totalmente. Aqui eu tenho um olá, bom dia, sem uma exclamação, com um B minúsculo, que a gente também vai trabalhar. Ali já está até em vermelhinho, né? Deixa eu destacar aqui. Ó, nós vamos trabalhar essa frase que está em negrito, a gente vai tirar ela totalmente sem usar o mouse. Esse olá, bom dia aqui vai ter uma exclamação e um B maiúsculo. E esse a hora aqui, vamos imaginar que foi uma correção automática mal feita, né? Aqui vai virar agora, certo? Então, como fazer isso sem utilizar o mouse? Antes eu vou mostrar para vocês um programinha que eu acho bacana e que ele permite fazer essa contabilidade aqui que vocês já estão vendo. Ó. Aqui nesse cantinho eu estou trazendo umas estatísticas de quantas teclas que eu pressionei, quantos cliques que eu dei
num determinado intervalo de tempo, não vem ao caso, né? Mas aqui a gente pode fazer uma contabilidade. O ideal é que esse clique fique estático, não aumente, tá? Então eu vou ser assim bem didático, vou fazer uma edição bem radical usando apenas o mouse. Vamos lembrar, eu quero evitar de sair do teclado e ir para o mouse, e do mouse ir para o teclado o tempo todo e ficar quebrando o ritmo. Se você conseguisse trabalhar só com o mouse ou só com o teclado, isso aí seria ideal, né? Com essa ideia de não quebrar o ritmo, não perder o foco. Então aqui eu vou primeiramente usar o mouse, decore aqui quantos cliques que a gente deu, né? Vou tentar usar só o mouse, vou pegar, partindo sempre aqui do final desse bloco, desse parágrafo, vou selecionar com o mouse, aqui eu vou recortar, como não tem a opção apagar, vou pegar agora e corrigir esse olá, colocar aqui, aí ó, já estou tendo que ir para o teclado, né? Vou lá digitar o Shift 1, que seria, né? Você viu aqui aparecendo Shift 1, que é como a gente faz a exclamação. E aí eu seleciono essa letra B, Shift B maiúsculo, e aí eu vou pegar e transformar esse B em tirar o negrito, deixar ele normal. Uma forma é usar aqui esse menu de atalho, né? E conseguir obter essa facilidade. E agora, no muito bom a hora, eu vou colocar a letra G ali, quase terminado, né? Aí eu seleciono, vamos recortar, que esse pedacinho, deixa eu desfazer agora, vamos desfazer que eu errei. Esse pedaço, tudo com o mouse, né? Esse pedacinho aqui, eu vou colocar lá no início do texto. Então, recortar. É porque o ponto não está sendo selecionado. De novo. Deixa eu tirar esse destaque aqui. De novo. Recortar. Aí eu posso tanto girar aqui a bolinha do mouse, quanto clicar aqui para ir subindo, ou clicar na barra para subir mais rápido. Pronto, tudo mouse, né? Vou aqui na posição que eu achar mais adequada e colar. Pronto. Aqui eu não vou continuar usando o mouse, mas eu só queria demonstrar que o mouse ele pode não ser tão eficaz quando comparado com o uso só do teclado, né? Então vou passar a utilizar o teclado, senão a gente não vai sair daqui hoje, né? Cadê aqui a parte? Tá aqui. Eu também quero trocar essa palavra primeiro por aquele com o ordinal o ordinal masculino. Então vamos de novo. O exemplo, né? Aqui agora a gente já vai começar a notar os superpoderes que eu falei que essas teclas podem dar para as teclas modificadoras oferece para as outras teclas. Então, para começar, se eu quiser chegar naquela frase ali que está negritada, normalmente só usando o teclado, eu acabei de digitar, eu viria aqui com a setinha, né? Setinha para cima, eu vou com uma linha para cima, setinha para baixo, uma linha para baixo, seta para a esquerda, uma linha, um caractere para a esquerda, seta para a direita, um caractere para a direita. Eu iria até lá, left, indo para a esquerda, e aqui eu teria que começar a minha seleção sem usar o mouse. Bom,
aqui começa a ideia de superpoderes, né? Eu vou voltar lá para o final dessa linha. Para fazer isso eu uso a tecla End. Eu vou para o final da linha. Pá. E se eu começar a dar setinha para a esquerda, eu volto a pular caractere por caractere. Agora, usando o modificador Ctrl, ao invés de eu pular letra por letra, eu vou pular palavra por palavra. Ou seja, eu acabei de dar um superpoder para minha setinha, para minha navegação. Olha como é que foi mais rápido. E esse superpoder aqui, ele é delimitado, né? Essa ideia de pular palavras, ele sabe que é uma palavra porque tem um espaço ou porque tem uma pontuação, né? Uma vírgula, uma exclamação. Então eu vou aqui pular agora palavra por palavra e rapidamente eu consigo chegar lá onde eu quero. Novamente. Eu quero chegar naquela parte negritada. Sem usar o mouse. Beleza. Como é que eu faria então para começar uma seleção? A seleção ela é feita com Shift. Você pode até fazer essa relação aí mnemônica, né? S de seleção e S de Shift. Quando eu aperto o Shift e dou setinha para a esquerda, eu vou selecionando letra por letra. Então, End vai para o final da linha, para começar de novo. Home vai para o começo. Então aqui eu posso fazer até mais rápido do que eu tenho feito pulando palavra por palavra. Ó. Home, Ctrl, seta para a direita. Pulei uma palavra, uma letra. Shift, com o Ctrl apertado agora, eu seleciono a palavra e não mais a letra. Então rapidamente eu posso selecionar aquela frase. Fazendo isso direto, veja que se você não considera isso uma maneira bem rápida. Home. E com precisão, pegou o pontinho, pegou tudo. Ctrl X, apagou. Né? Ou até mesmo, né, o Ctrl Z voltou, delete. Apagou mesmo, não foi nem para a memória. Certo? Essa é uma forma de você evitar o uso do mouse. Acabei de digitar, já começa a tratar o texto todo com o teclado. Ó, vou colocar o primeiro aqui. Aqui eu coloquei o lembrete, Alt 186, para colocar aquele ordinal masculino. Seleciono tudo, né, com meu superpoder de pular letra por letra, palavra por palavra, ainda com o Shift selecionando. Já vou digitar o 1, não vou deletar. Tem gente que faz esse passo a mais, né? Vou apagar e depois escrever. Não, você já aperta a escrita que ele já sobrepõe o que está selecionado. E Alt 186. Opa. Desculpa, eu tenho que colocar 0,186 para dar certo. Como é que eu faria isso com o mouse? Eu quero colocar o símbolo. Vou colocar aqui em cima, né? Seleciono. Aí vem aqui inserir símbolos. Olha o número de passos, hein? Aí eu pego aqui o símbolo. Eu já tinha usado ele recentemente. Ele está ali fácil, mas se eu não estivesse usando recentemente, eu teria que procurar. Aí procuro. Achei aqui esse Ozinho aqui, não é. Esse aqui é o símbolo do grau. O símbolo do primeiro do ordinal masculino, na verdade, é esse. Aqui ele informa a tecla de atalho. Então, se você não souber a tecla de atalho de um símbolo que você usa com frequência, você insira ele normalmente e começa a fazer as suas anotações. O Alt 0,186 é justamente o do ordinal masculino. Aí vem pra cá, vocês sempre aí, ó, mouse, teclado, essa alternância. Se você procurar sempre usar só o teclado, você pode ganhar um pouquinho de tempo quando isso virar um hábito, porque isso não é tão intuitivo. Você tem que dar uma forçada, treinar até o cérebro acostumar, e aí você vai passar a ter muita destreza. Então aqui, eu quero mexer lá naquele a hora lá, né, transformar no agora. End, Ctrl
seta para a esquerda. Vou dar uma letrinha para lá e G, selecionar tal. Só para mostrar que quando a gente está mais acostumado, isso fica até bem ágil, né? A mesma coisa ali do olá, bom dia. Home. Vamos direto para o começo da linha. Ctrl seta para a direita. Volta uma. Exclamação. Dou aqui uma seleção no B. Novamente para tirar o negrito. Ctrl N. Então a gente vai com o tempo largando o mouse para lá, para ficar mais ágil a edição. Então agora eu quero levar esse pedaço lá para cima, como a gente fez da outra vez. Então esse pedacinho lá no início, estou selecionando ele. Ctrl X. Lembra que End é para ir para o final da linha e Home é para ir para o início da linha? Eu tenho um superpoder que eu posso aplicar ao Home, que é o Ctrl Home. E em vez dele ir para o início da linha, ele vai para o início do texto. Pronto, aí já cheguei lá no início do texto. Ctrl V. Eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar rapidamente para aquele ponto lá que a gente estava. Que eu queria mostrar mais uma tecla de atalho interessante nessa linha aqui dos superpoderes, que é o Ctrl seta para cima e seta para baixo. Ctrl seta para cima, ele vai pulando de parágrafo em parágrafo ou bloco, né? O que é um parágrafo? Toda vez que você dá um Enter, você cria a chamada você insere a chamada quebra de linha, né? Que faz para o Word a noção de que ali tem um parágrafo, um bloco que significa um parágrafo. Se você quiser ver esses caracteres que são normalmente invisíveis, aí você tem que lançar a mão desse botãozinho aqui, ou Ctrl asterisco, que quando você normalmente passa o mouse em cima de um botão, ele pode te dar essa opção de te mostrar as teclas de atalho. Isso aí é uma configuração do Office que você pode optar ou não, mas normalmente é bom você ter isso. Você vai decorando as teclas de atalho, principalmente com o uso, né? Que você vai sabendo o que você usa mais. Aqui o Ctrl asterisco, eu estou alternando aqui entre mostrar e não mostrar esses caracteres que são mais ocultos. Bom, então eu nem notei aqui, esse software que faz esse uso aqui das métricas, ele de vez em quando ele apaga a métrica e envia para uma comunidade, que esse aqui é um software chamado Wattpulse, também vai estar na descrição. E aí de vez em quando ele faz o upload das teclas que você pressionou lá para uma comunidade. Isso aqui é uma forma de fazer essas estatísticas mais gamificada, usando até rede social para você ranquear-se, ver quem é que pressiona mais teclas. Isso aí eu não vou entrar em detalhes, só para vocês depois, se quiserem explorar, ter uma ideia do que é o Wattpulse. O que importa para a gente aqui agora são esses dados que ele me mostra sobre tudo que eu teclo e tal, e a possibilidade de você acompanhar isso. Se você quiser realmente ver se você está conseguindo diminuir o número de cliques do mouse. Aqui na interface dele, você consegue ver, por exemplo, quais são as teclas que você mais aperta. Aqui, por exemplo, eu vou mostrar o WoW, que aí ele me mostra de todos os aplicativos que eu uso, quais são as teclas que eu mais uso. Em vermelho, por exemplo, o Space é uma que a gente toda hora está utilizando, né? A barra de espaço, quer dizer que você usa mais. Quanto mais próximo do vermelho, mais a tecla é usada. Quanto mais próximo do azul, né, mais escuro, menos aquela tecla é utilizada. Então aqui as teclas que me possibilitam modificar, né, ou fazer os atalhos, elas são mais verdinhas aqui, vão mais para o lado do vermelho, ficando mais clara, mais quente. Isso é chamado justamente de mapa de calor, né?
porque é o que a gente usa toda hora, quando você tem essa prática, né, de querer ganhar produtividade. Eu não falei da modificadora Win, que ela é menos usada, né? A gente pode tratar disso numa outra oportunidade. Ah, aqui eu tenho nessa aplicação a possibilidade de olhar por aplicativo. Então, um aplicativo de desenho igual o Photoshop, também não usei ele muito com esse software, mas esse aqui é o normal, né? Você deveria ter algumas teclas de atalho e usar pouco teclado, usar mais o mouse. Mas na verdade a gente usa até bastante teclas de atalho no Photoshop, né? Esse é o teclado QWERTY, aquele que a gente usa mais no Ocidente, no Brasil, que tem aquelas letrinhas Q, W, E, R, T, Y, né? Mas a gente tem aqui o Dvorak, se a gente quiser conhecer, né? O Colemak, um aqui que é usado mais nos países de língua francesa e na França, o Azert, né? Tem uma razão lá de querer preservar o idioma, eles adotaram isso na França, então na França, na Bélgica. Então tem alguns países que não usam o QWERTY, né? Piorou lá no Oriente, que aí já são outras letras, mas ali para digitar fazer programa, fazer digitação de código-fonte, o QWERTY é o mais utilizado sem dúvida, até mesmo em países que usam outros caracteres. Bem, aqui também eu tenho a possibilidade de ver a questão do mouse, em que lugar da tela eu clico mais, e qual tecla do mouse, qual botão do mouse que eu uso mais, né? Tecla não, botão, e por aí vai. Esse software é um software bem completo para fazer esse tipo de estatística. Se você quiser fazer esse acompanhamento, é recomendável, tá? Bom, a gente vai finalizar agora fazendo um exemplo usando planilha eletrônica, né? Eu vou usar aqui um exemplo do Excel. E isso aqui foi usado para fazer um post sobre um debate entre os outros representantes da área da saúde que defendiam determinados aspectos lá. Isso não interessa para a gente agora, eu só quero contextualizar o que é isso, né? Então, no caso do Excel, a gente pode usar muito o mouse, mas se a gente quiser usar bastante as teclas, isso pode dar um ganho, da mesma forma que acontece lá no Word, no processador de texto. Então a gente usa as teclas para navegar entre as setas, né, para navegar aqui nas células. Aí, se você quiser rapidamente chegar no final da sua planilha, da parte que tem dados da planilha, você pode usar o Ctrl seta para a direita, eu vou para o final da planilha na parte que tem algum dado, né? E Ctrl seta para baixo, eu vou para o final dela. Mas se você tem uma célula que está vazia, ele vai parar ali, como se fosse o final da sua planilha. Então aqui essa planilha termina, essa área digitada termina na linha 37. Vamos fazer um exercício aqui. Eu vou inserir uma linha. Com Shift eu seleciono. Aqui eu posso abrir usando uma tecla que chama-se tecla de aplicação, né? Apps Key. Eu abro o menu de atalho e posso inserir alguma coisa. Por exemplo, como eu estava selecionando uma coluna, eu inseri uma coluna do lado esquerdo, né, da minha planilha. E aqui eu vou usar uma fórmula. Imagine que eu estou querendo numerar, fazer uma numeração dessas linhas. Eu tenho uma fórmula aqui que eu mostro o número da linha. Então, a linha atual da célula A2. Não estou aqui propriamente preocupado com explicar sobre o Excel, mas isso aqui
ele é uma forma, essa aqui é uma fórmula para me mostrar a linha de uma determinada célula. Então ele mostrou ali o número 2 como sendo a linha dessa célula. Aí eu vou pegar esse 2, diminuir 1, usando o F2 para edição. Em vez de eu clicar, né, se fosse com o mouse eu poderia vir aqui em cima e usar a barra aqui de fórmula, né? Mas com o F2 eu rapidamente entro no modo de edição, digito aqui -1, transformei em 1, né, mostrando a linha. Vou pegar essa fórmula, Ctrl C, e vou copiar até lá embaixo. Se eu simplesmente usar o Ctrl Down, eu vou até a última linha da planilha possível, né? Que dá 1 milhão e qualquer coisa. Quem não sabia qual é o máximo, né? Tá aí, 1.048.576. Como eu tenho essa outra coluna aqui que tem dados em todas as linhas praticamente, eu vou dar um Ctrl Down aqui. Cheguei na última célula da minha planilha, na parte que tem dados. Com o Shift apertado, eu dou Ctrl Home, Ctrl Up, aliás, subo aqui até a linha, a segunda linha, né, que corresponde a A3, e dou um Ctrl V. Aí eu colo aquela fórmula várias vezes, né, em todas essas células. Tudo sem usar o mouse, que é a ideia aqui. Selecionando aqui essa coluna. Agora eu vou usar o Alt, que com o Alt eu acesso aquela parte lá de cima. Vendo lá, apareceu umas letrinhas. E ali, ó, aqui em página inicial, eu quero acessar a parte aqui do tamanho das letras, né? Tudo usando o teclado. Então, como é que eu faria isso? Então, novamente, né? Alt, aí ele mostrou lá a tecla C para chegar no menu página inicial, C, e aí eu olho, além de eu acessar aquele menu, eu olho as funções que tem lá dentro. Olha o tanto de função que eu posso acessar agora digitando só as letras. Se eu apertar 1, por exemplo, eu negrito. Vou fazer isso, ó. Pá, apertei 1, negritei. Novamente, Alt, C. E agora eu vou aumentar o tamanho do meu texto, FY. Fiquei ali na caixinha, setinha para baixo eu vou aumentando, vou colocar aqui no máximo que tem de opções disponíveis. Claro que eu poderia digitar, né? Digitar qualquer número aqui, por exemplo, sei lá, 80. Enter. Pronto. E com isso eu vou formatando. Se eu quiser usar só o teclado, é possível. É claro que tem hora que o mouse ainda pode te dar um ganho de produtividade, mas em algumas situações é interessante você saber as teclas de atalho, como a gente vai ver em uma outra oportunidade quando você estiver trabalhando com um software que cria teclas de atalho de qualquer coisa que você quiser para fazer macros, tá? Isso em outra oportunidade. Vou fazer aqui agora, vou modificar a largura da célula. Eu me esqueci como é que faz para modificar a largura da célula com o teclado. Mas isso aqui eu não faria, essa parte da largura certamente eu não faria usando uma tecla de atalho. Mas é possível. Vou fazer a demonstração. É aqui que a gente faz a modificação da largura com o mouse. Ele já ajeita rapidamente em cima do que tem de conteúdo na sua célula. Agora com o teclado, só para mostrar que tem jeito, tá? Alt, C, aí O. Eu posso ir com setinha para baixo, mas eu quero ganhar tempo. Então C,
E aqui eu posso digitar o tamanho, a largura da coluna, tipo, sei lá, 12. Vamos ver se vai. Não, não ficou bom. Por isso aqui o mouse é essencial. Tá, vamos lá. Não vamos desistir facilmente. C O. Ah, tá. Eu tenho aqui o autoajuste. Vou até colocar o cursor em cima para a gente destacar. Autoajuste da largura da coluna. Aquilo que eu fiz com o mouse, clicando no cantinho ali da célula, ele também faz se eu apertar aqui o T. É isso. Bacana. Então, com isso a gente consegue também produzir o efeito do mouse usando o teclado no Excel, que é um programa muito completo para a questão de atalhos, porque é um programa profissional, né? Então é isso, pessoal. Vamos ficar por aqui. Espero ter demonstrado que é possível você ter algum ganho de produtividade, se você, claro, treinar essas técnicas e for alguma coisa do seu uso cotidiano. E mais pra frente a gente vai ver uma outra forma em outra oportunidade, né? Vamos ver uma outra forma de ter essas teclas de atalho ainda mais trazendo um ganho de produtividade através de automação de várias funções, macro funções. E aí você vai poder escolher se você quer trabalhar de uma forma ou de outra. Tá? Agradeço quem assistiu até aqui e até um próximo vídeo.